Oi pessoal, tudo bem? Esse vídeo aqui é sobre o capítulo 0, capítulo da introdução, primeiro capítulo da apostila. Vamos primeiro falar sobre quais são os tópicos centrais de estudo dessa disciplina. O primeiro tópico é o que a gente chama de teoria da computabilidade ou teoria da computação, inclusive em muitas outras universidades. Esse curso, ao invés de chamar linguagens formais, se chama teoria da computação, por causa desse tópico aqui. O que a teoria da computabilidade ou da computação busca estudar é estudar e descrever modelos matemáticos formais de computação com o objetivo de analisar algumas questões, como quais problemas podem ser algoritmicamente resolvidos por um computador e quais são os limites do que um computador consegue resolver. Ao contrário do que a gente pode imaginar, talvez, nem todo problema do mundo pode ser modelado através de um algoritmo, pode ser solucionado através de um programa de computador, através de um algoritmo. E aí é interessante você saber até onde você consegue chegar com os seus algoritmos e até onde é impossível chegar. E quando eu digo impossível, não é simplesmente dizer que ninguém até hoje conseguiu elaborar um algoritmo para um certo problema. Eu quero dizer que existe uma prova formal de que um tal problema não pode ser resolvido através de algoritmos. Então não é uma questão de ninguém ter conseguido até hoje, é uma questão de que realmente é impossível de fazer. Certo? Então, para elaborar esse tipo de prova formal é que eu preciso de um modelo matemático formal do que é um computador, do que é uma computação. E é aí que entra esse primeiro tópico. Certo? O segundo tópico, de certa maneira derivado do primeiro, é a teoria da complexidade. Ela busca formas de avaliar formalmente o consumo de tempo e memória dos algoritmos. Ou seja, busca determinar se existe um algoritmo eficiente ou não para resolver um dado problema. Certo? No primeiro tópico, eu estou preocupado numa divisão entre problemas que têm solução por algoritmos e problemas que não têm solução por algoritmos. Tá certo? Mas entre aqueles problemas que têm solução por algoritmos, na verdade eu tenho muita coisa ali dentro, muita coisa diferente ali dentro daquele conjunto. Porque existem problemas em que existe algoritmo para solucionar o problema e o algoritmo é extremamente rápido. E existem outros problemas em que o algoritmo existe, mas na prática ele é extremamente lento e eu não vou conseguir usar ele para resolver o meu problema, do ponto de vista prático. Por exemplo, ordenar um vetor de n posições, existe um algoritmo muito eficiente para fazer isso. Já fatorar um número inteiro grande, existe um algoritmo para fazer isso, mas existem vários, na verdade. Mas esse algoritmo é muito ineficiente, então por mais que ele exista, eu não consigo utilizar ele na prática para obter a fatoração do meu número inteiro grande. Certo? O terceiro tópico é chamado teoria de autômatos. Busca o estudo de diferentes modelos formais de computação, a partir de um modelo mais simples até o modelo mais poderoso, que possui o mesmo poder de um computador real. Esses modelos computacionais são conhecidos como autômatos. Os modelos computacionais que a gente vai estudar nesses vídeos, na apostila, no curso, são, em ordem crescente de poder computacional, esses três: autômatos finitos, autômatos de pilha e máquinas de Turing. Tá certo? E como a gente vai ter 3 avaliações ao longo do curso, basicamente as avaliações estão divididas nessas mesmas 3 categorias, que a gente tem aqui a partir da teoria de autômatos. A primeira avaliação vai ser a respeito de autômatos finitos, a segunda avaliação a respeito de autômatos de pilha, a terceira avaliação a respeito de máquinas de Turing. Como é que isso aqui se relaciona com os tópicos anteriores? Bom, eu queria obter um modelo formal de computador e de computação no meu primeiro tópico, tá certo? Então, para eu obter esse modelo, eu vou, ao invés de eu fazer isso de uma vez só, de dar à luz aqui magicamente um modelo do nada que é perfeito para descrever um computador real, eu vou fazendo isso
de maneira incremental. Então eu começo com um modelo extremamente simples, que é o autômato finito, mostro o que ele consegue fazer, o que ele não consegue fazer, quais são as limitações. Aí tento incrementar ele um pouco mais, com isso eu chego nos autômatos de pilha, até que no final do curso eu chego nas máquinas de Turing, que vai ser o modelo que eu vou usar para estudar a teoria da computabilidade e teoria da complexidade. Tá certo? Então a gente vai começar agora alguns conceitos básicos, né? O nome do curso é Linguagens Formais, então de alguma maneira seria de se esperar que vá aparecer linguagens por aqui, de alguma maneira, né? Então, para eu construir uma linguagem, né, na verdade a nossa definição de linguagem é um pouco mais geral, mas se a gente pensar nas linguagens humanas, português, inglês, etc., quais são as coisas que formam essa linguagem? Bom, linguagem é formada em princípio por palavras, né? Palavras, frases, enfim. Só que cada uma dessas palavras ainda pode ser decomposta mais ainda, né? A palavra é construída a partir de letras, né? Então, a estrutura mais simples que eu teria para construir uma linguagem seria as letras, né? A partir do qual tudo vai ser construído depois. E as letras, né, fazem parte do que a gente chama de alfabeto, A, B, C, D, E, F, né? E existem muitos alfabetos nas linguagens humanas, não só o nosso alfabeto. Existe o alfabeto russo, que é diferente, o alfabeto árabe, o alfabeto hebraico, etc. Então, o que a gente vai fazer aqui é tentar definir essas coisas de uma maneira mais genérica possível. Então, vou começar definindo o alfabeto. O alfabeto é um conjunto finito e não vazio de símbolos. Normalmente, a gente usa o símbolo sigma maiúsculo para denotar um alfabeto. E aqui eu tenho a minha lista dos símbolos que vão estar compondo esse alfabeto, A1 até a N, tá certo? Não existe alfabeto infinito, tá certo? Todo alfabeto tem um conjunto finito de símbolos. Segunda definição, então, agora que eu tenho meu alfabeto, eu posso definir o que é uma palavra, tá certo? Uma palavra ou uma cadeia ou uma string, tudo isso são sinônimos. Em um alfabeto sigma é uma sequência finita, que normalmente a gente chama de W, W vem de word em inglês, né? Uma sequência W1 até WN de símbolos, onde cada um desses WIs pertence ao alfabeto que eu estou considerando, pertence a esse sigma maiúsculo, certo? E eu tenho uma outra, uma palavra especial, que é denotada por essa letra epsilon grega aqui, que é uma palavra que não contém nenhum símbolo. Esse é o tipo de palavra que não existe em nenhuma língua humana, certo? Não existe uma palavra sem nenhum símbolo numa língua humana, porque se você for falar uma palavra sem nenhum símbolo, basicamente você cria uma ambiguidade entre a pessoa que está falando uma palavra sem nenhum símbolo e a pessoa que está fazendo uma pausa na fala. Não tem como diferenciar uma coisa da outra. Então, em línguas que são usadas oralmente, não faz sentido ter uma palavra sem nenhum símbolo. Mas aqui, como eu estou tentando obter o contexto mais geral possível, eu vou considerar que em algumas linguagens pode existir uma palavra sem nenhum símbolo. E dado que a palavra não tem nenhum símbolo, eu tenho que ter um jeito de escrever ela, e eu uso esse símbolo epsilon para escrever essa palavra sem nenhum símbolo, tá certo? Da mesma maneira que não existe alfabeto infinito, também não existe palavra infinita. A sequência de símbolos de uma palavra sempre é finita. Tá bom? Eu tenho a definição do comprimento de uma palavra W, denotada igual a gente denota módulo em matemática, né? O comprimento de W é definido como a quantidade de símbolos, não são necessariamente símbolos distintos, que ocorrem na palavra W. Então, por exemplo, aula. A palavra aula tem duas letras A, mas não importa que eu tenha essa repetição, o comprimento é 4. Não interessa que os A's são repetidos ou não, eu conto todo mundo que aparece. Então, aula tem comprimento 4. Aqui alguns exemplos, um alfabeto bem simples, um alfabeto que só tem dois símbolos, a letra A e a letra B. Essas são possíveis palavras que eu posso formar nesse alfabeto. BAABB ou AAA. O comprimento da primeira palavra é 5. O comprimento da segunda palavra é 3. Certo? Não interessa que são três símbolos iguais. Tem três símbolos, o comprimento é 3. Certo?
só existe uma única palavra de comprimento zero, que é a palavra vazia, tá certo? Não dá para fazer duas palavras sem nenhum símbolo que sejam diferentes entre si, não tem como diferenciar essas palavras, então só pode existir uma palavra de comprimento zero, certo? Que é denotada por epsilon. Então o comprimento da palavra epsilon é zero. A gente denota por sigma estrela conjunto de todas as palavras formadas por símbolos no alfabeto sigma. Tá? Então, eu pego o meu alfabeto sigma, por exemplo, esse aqui, sigma igual a AB, e eu vou fazer todas as combinações possíveis desses símbolos. Esse vai ser o conjunto de todas as palavras que eu posso formar com esses símbolos. Então, todas as palavras que eu posso formar com nenhum símbolo é a palavra epsilon. Depois, todas as palavras que eu posso formar com um único símbolo. Eu vou formar a palavra A, a palavra B. Depois, todas as palavras que eu posso formar com dois símbolos. Então, eu vou ter as palavras AA, AB, BA e BB. E assim por diante. Vai ser um conjunto infinito, né? Esse sigma estrela vai ser um conjunto infinito de todas as possíveis palavras que eu posso formar a partir dos símbolos que estão nesse alfabeto sigma. Certo? Então, sigma é um conjunto de símbolos e sigma estrela é um conjunto de palavras. Certo? Então, aqui, justamente o exemplo que eu falei, pegando o alfabeto AB, vou construindo todas as possíveis palavras que eu posso com esses dois símbolos, tá certo? Vai dar um conjunto infinito. Aí vem a nossa definição central aqui, que é a definição de uma linguagem formal ou simplesmente linguagem. Eu não vou ficar falando linguagem formal, linguagem formal, linguagem formal. Eu falo só linguagem, certo? Então, uma linguagem L tem que sempre ser especificado sobre em que alfabeto eu estou definindo essa linguagem, ou seja, quais são os símbolos que vão formar as palavras daquela linguagem, né? Então, uma linguagem L sobre um alfabeto sigma é um subconjunto qualquer de sigma estrela. Então, L está contido em sigma estrela. Ou seja, qual é o processo aqui? Sigma estrela me dá o conjunto de todas as possíveis palavras que eu posso formar com os símbolos desse alfabeto. E aí eu pego todas essas possíveis palavras e aplico algum filtro. Seleciono quais dessas palavras eu quero dentro da minha linguagem L e quais dessas palavras eu quero fora da minha linguagem L. Então, qualquer filtro que eu aplique dentro do conjunto de todas as palavras que eu posso formar me dá uma linguagem. Cada filtro vai me dar uma linguagem diferente. Tá certo? Então, um exemplo aqui. De novo, meu alfabeto só com dois símbolos. Eu tenho vários conjuntos aqui que são linguagens. O primeiro conjunto, L1, é o conjunto vazio. É uma linguagem. É a linguagem em que eu peguei o meu conjunto de todas as palavras, sigma estrela, e disse que não queria nenhuma palavra dentro da linguagem. O outro caso extremo é o L2, que é o próprio sigma estrela. Eu peguei todas as palavras de sigma estrela e o filtro que eu apliquei foi: eu quero todas dentro da minha linguagem. Certo? O L3, eu quis só a palavra sem nenhum símbolo dentro da minha linguagem. Todas as outras possíveis palavras eu quis deixar de fora. O L4, eu quis selecionar, eu entrei aqui no sigma estrela e selecionei a dedo essas três palavras aqui que eu queria dentro da minha linguagem. O resto eu deixei fora. O L5 é uma linguagem que eu criei com um certo método, né? Eu quis botar para dentro da minha linguagem L5 só as palavras que são formadas por 0 ou mais As, sem nenhum B. Então, esse filtro me deu a linguagem L5. Então, cada filtro que eu criar e aplicar vai me dar uma linguagem diferente dentro do conjunto de todas as possíveis palavras que eu tenho. Tá certo? Uma coisa importante é que L1 e L3, tá? L1 é uma linguagem que não tem palavra nenhuma, e L3 que só tem a palavra vazia, são linguagens diferentes. Tá? L1 é uma linguagem que não tem nenhuma palavra dentro, ou seja, é uma linguagem vazia. Já L3 é uma linguagem que tem uma palavra dentro, uma única palavra dentro, tá? Sendo essa palavra a palavra vazia. Então você nunca pode confundir a linguagem que não tem nenhuma palavra e a linguagem que tem a palavra vazia dentro. Apesar da palavra vazia ser praticamente invisível, é uma palavra que está constando aqui dentro desse conjunto, enquanto aqui nesse conjunto eu não tenho nenhuma palavra aqui dentro. Certo?
Então aqui um exemplo, pegar o alfabeto, o nosso alfabeto tradicional, do português e da maioria das línguas de origem europeia, né? A até Z maiúsculo, A até Z minúsculo. Né? Eu vou escrever, vou denotar por L-port, conjunto de todas as palavras da língua portuguesa. Tá? L-port é um conjunto que está contido dentro de todas as possíveis palavras que eu posso formar com esses símbolos desse alfabeto. Tá? Então, L-port realmente é uma linguagem dentro da nossa definição. Tá? E aí, vamos ver que filtro foi usado para formar L-port. Bom, por exemplo, a palavra vazia é uma palavra possível de ser formada com esse alfabeto aqui, mas ela não pertence à língua portuguesa. Certo? Não pertence, não existe palavra vazia na língua portuguesa. Aula, escrito dessa forma, pertence ao conjunto de todas as palavras que pode ser formado com esse alfabeto e pertence também à língua portuguesa. Class, por outro lado, não pertence à língua portuguesa, embora seja sim uma palavra que é possível formar a partir desses símbolos. Da mesma maneira, a aula com A e L maiúsculo e U e A minúsculo pode ser formada também a partir desses símbolos. Então está dentro de sigma estrela, mas está fora da língua portuguesa, porque as regras da língua portuguesa dizem que não existe letra maiúscula no meio de uma palavra. Então, eu peguei o conjunto de todas as possíveis palavras que eu podia formar com esses símbolos, apliquei um filtro, algumas ficaram dentro da língua portuguesa, algumas ficaram fora da língua portuguesa, aplicando as regras que alguém em algum momento definiu, né? Digamos, a gramática da língua portuguesa define para a formação de palavras. Certo? Uma operação importante sobre palavras é a concatenação. Tá? Eu pego duas palavras, tá? Dentro do meu conjunto de todas as palavras, e eu defino a concatenação W1.W2 ou simplesmente W1, W2. Tá? Eu posso omitir esse ponto, igual a gente omite o ponto de multiplicação em álgebra. É a palavra que eu obtenho escrevendo a palavra W1 inteira e imediatamente após o último símbolo de W1 eu escrevo os símbolos de W2, ou seja, eu escrevo em sequência W1 e W2 grudadas uma na outra. Então, se W1 for essa palavra aqui, alfa 1 até alfa n, e W2 for beta 1 até beta t, então W1, W2 vai ser alfa 1 até alfa n, e logo depois do alfa n eu boto beta 1, que é o primeiro símbolo da segunda palavra, e escrevo a segunda palavra inteira, beta 1 até beta t aqui. Certo? E aí o comprimento de W1 concatenado com W2, obviamente, vai ser a soma dos comprimentos das duas palavras que eu tinha originalmente. Certo? A concatenação de palavras ela é associativa, tá? Mas ela não é comutativa. O que eu quero dizer com ela não ser comutativa é que faz diferença eu fazer W1 concatenado com W2 e W2 concatenado com W1. Não resulta na mesma palavra, tá certo? Eu tenho aqui um exemplo, um alfabeto formado pelos símbolos 0 e 1. Esse é um alfabeto que vai aparecer bastante porque as coisas dentro do computador em geral funcionam todas descritas com zeros e uns, então esse vai ser um alfabeto importante para a gente. Então peguei duas palavras, a primeira 0101, a segunda 11100, e você vê que dá duas palavras totalmente diferentes se eu fizer W1 concatenado com W2 e W2 concatenado com W1, porque aqui no primeiro caso eu escrevo primeiro essa, depois essa, enquanto no segundo caso eu escrevo primeiro essa e depois essa. Tá? Outra operação sobre palavras é o reflexo, denotado por R. Tá? Se eu pego uma palavra aqui, sigma 1, sigma 2 até sigma n, W reflexo significa escrever a palavra na ordem inversa. Então o último símbolo dessa palavra passa a ser o primeiro símbolo. O penúltimo símbolo passa a ser o segundo símbolo. Até que o primeiro símbolo aqui passa a ser o último símbolo da nova palavra. Então é como se essa palavra estivesse se vendo no espelho, daí vem o nome reflexo. Tá certo? Então, por exemplo, o reflexo de Turing é Gnirut, porque se eu ler da direita para a esquerda Gnirut vai dar Turing, justamente. Certo? O reflexo de anilina é a própria palavra anilina. Essa é uma classe curiosa de palavras conhecidas como palíndromos, em que o reflexo dela é
igual à palavra original. Certo? Então, justamente aqui, se o W reflexo é igual a W, eu tenho um palíndromo. Agora a gente vai falar das operações sobre linguagens. Como linguagens são conjuntos de palavras, muitas dessas operações são herdadas da teoria de conjunto, tá certo? Então, basicamente, a gente vai ter 4 operações que vêm direto da teoria de conjunto. Então, quer dizer, são operações que podem ser aplicadas a qualquer conjunto, não necessariamente linguagens, certo? E 2 são específicas para linguagens, não servem para qualquer conjunto, tá certo? Então, começar pela união. União de 2 linguagens são as palavras em que a palavra está dentro do primeiro conjunto ou está dentro do segundo conjunto. É a união tradicional de conjunto, não tem nada de pegadinha na definição. Né? Um exemplo, a primeira linguagem é 001100, 3 palavras. Segunda linguagem, outras 3 palavras, 00101 e 100. A união das duas é pegar todo mundo que está na primeira, todo mundo que está na segunda e colocar no mesmo conjunto. Certo? Repara que como eu tenho 00 nos 2 conjuntos, eu não escrevo 00 2 vezes no resultado. Né? A gente não escreve um elemento de um conjunto repetidamente. Cada elemento dentro de um conjunto a gente só escreve uma vez. Então, esse é o conjunto resultante da união. Certo? Segunda operação, interseção. Né? Ao invés de eu pegar as palavras que estão em L1 ou L2, eu passo a pegar as palavras que estão em L1 e L2. Mudou a conjunção, né? Ao invés de ou, agora é e. Só isso. Então, pegar de novo essas mesmas 2 linguagens L1 e L2 aqui, tirar a interseção, eu estou procurando as palavras que estão presentes nas 2 linguagens simultaneamente. Só tem uma palavra que está presente nas 2 linguagens simultaneamente, é o 00. Então, o resultado da L1 interseção L2 é o 00. Certo? Diferença. A diferença é uma operação que às vezes as pessoas confundem um pouco a definição. Diferença é o seguinte: todo mundo que está dentro de L1 e ao mesmo tempo fora de L2, tá? Então eu pego todo mundo que está dentro de L1 e ao mesmo tempo está fora de L2. Uma outra notação para diferença é essa contrabarra aqui. L1 contra barra L2 também significa diferença. Eu prefiro usar o menos porque menos é uma coisa que a pessoa já está acostumada a ver com esse significado de diferença. Aqui um exemplo, né? Pegar as mesmas linguagens L1 e L2 do exemplo anterior e pegar então todo mundo que está dentro de L1 e fora de L2. Vamos voltar ao slide e ver lá. Então, todo mundo que está dentro de L1 e fora de L2. 00 está dentro de L1, mas não está fora de L2. Então, não vai entrar na minha diferença. 11 está dentro de L1 e está fora de L2, não aparece aqui. Da mesma maneira, 000 está dentro de L1 e está fora de L2, não aparece nessa listagem. Então, a diferença L1 menos L2 vai ter essas 2 palavras aqui, 11 e 000. Certo? E ao contrário das operações de união e interseção, a operação de diferença não é comutativa. Tá? L1 menos L2 é diferente de L2 menos L1. Porque aqui eu estou pegando todo mundo dentro de L1 e fora de L2. Aqui eu estou pegando todo mundo dentro de L2 e fora de L1. Isso não, de maneira nenhuma, precisa dar o mesmo resultado. Tá certo? A quarta operação sobre linguagens que a gente tem é o complemento. O complemento é todas as palavras que estavam dentro da minha linguagem L agora vão estar fora da linguagem L barra. Todas as palavras que estavam fora da minha linguagem L agora vão estar dentro da minha linguagem L barra. Então eu pego o filtro que estava selecionando as palavras que iam ficar dentro de L e inverto esse filtro. Tudo que antes eu queria dentro da linguagem, eu agora quero fora. Tudo que antes eu queria fora da linguagem, eu agora quero dentro. Isso aqui é o complemento, certo?
se eu tenho uma linguagem L, eu posso, obviamente, escrever algumas identidades de conjunto aqui usando o complemento. Primeiro, se eu faço a união de uma linguagem com o complemento dela, eu obtenho todas as possíveis palavras, tá certo? Por quê? Todas as palavras que estão fora de L estão dentro de L barra. Então, quando eu tiro a união dos dois, eu fico com todas as palavras possíveis. Tá? E uma outra coisa é que eu posso escrever L barra como sigma estrela menos L, usando a diferença. Então, eu posso escrever o complemento usando a diferença. Eu pego todas as possíveis palavras, né, e pego as que estão fora de L. Então, tudo que está dentro do conjunto de todas as possíveis palavras e fora do conjunto L, isso é justamente o complemento de L. Né? E eu tenho essa outra igualdade aqui, que me permite definir a diferença. Então, aqui eu podia definir o complemento usando a diferença. Aqui eu vou poder definir a diferença usando o complemento, no sentido inverso. Eu posso definir L1 menos L2 como L1 interseção complemento de L2. E isso é mais ou menos imediato, porque a definição de L1 menos L2 era tudo que está dentro de L1 e fora de L2. E é justamente isso que está escrito aqui. Eu quero todo mundo que está dentro de L1 e, a interseção é E, dentro do complemento de L2. Mas dentro do complemento de L2 significa fora de L2. Então tudo que está dentro de L1 e fora de L2. Justamente a definição de diferença. A minha quinta operação sobre linguagens é a concatenação de linguagens. Ela é definida a partir da operação de concatenação de palavras. Tá? L1 concatenado com L2 significa eu pegar cada uma das palavras de L1 e concatenar com cada uma das palavras de L2. Todas as combinações possíveis. Tá? Vamos ver um exemplo aqui. Alfabeto de 0, 1. Né? Eu tenho a primeira linguagem, essas três palavras, 0, 0, 1 e 1, 1. A segunda linguagem com essas quatro palavras aqui, a palavra vazia, a palavra 1, a palavra 1, 1 e a palavra 1, 1, 1. Vou concatenar L1 com L2, então eu tenho que concatenar cada uma dessas palavras de L1 com cada uma dessas palavras de L2. Então eu vou exaustivamente aqui. Concateno esse 0 com esse epsilon, depois esse 0 com esse 1, depois esse 0 com esse 1, 1, depois esse 0 com esse 1, 1, 1. Aí eu vou esse 0, 1 com esse epsilon, esse 0, 1 com esse 1, esse 0, 1 com esse 1, 1, esse 0, 1 com esse 1, 1. Aí por último, esse 1, 1 com esse epsilon, esse 1, 1 com esse 1, esse 1, 1 com esse 1, 1. Esse 1, 1 com esse 1, 1. E aí eu obtenho isso aqui. Então aqui estou concatenando 0 com epsilon, 0 com 1, 0 com 1, 1, 0 com 1, 1. Né? Aí depois, concatenando 0, 1 com epsilon, eu não escrevo novamente porque já aparece aqui. Né? E assim por diante até eu concatenar esse 1, 1 com esse 1, 1 e gerar essa última palavra aqui. Certo? Então, concatenação de linguagens concatena todo mundo da primeira com todo mundo da segunda, mas nessa ordem. Sempre primeiro eu pego alguém da primeira linguagem e depois eu pego alguém da segunda linguagem. Se as duas linguagens são finitas, são conjuntos finitos, então o tamanho do conjunto L1 concatenado com L2 é menor ou igual ao produto do tamanho das duas linguagens originais. Tá? No exemplo acima, eu tinha que o tamanho da primeira linguagem era 3 palavras, o tamanho da segunda linguagem era 4 palavras, e aí a concatenação de L1 com L2 tem 9 palavras aqui. Por que tem 9 e não 12, que seria o 3 vezes 4, já que eu concateno todo mundo daqui com todo mundo daqui? Porque em algumas situações aparecem concatenações repetidas, e aí eu não coloco repetições dentro do meu conjunto. Por exemplo, né, esse 0 de L1 com esse 1
de L2 dá o mesmo resultado que esse 0,1 de L1 com epsilon de L2. Então esse 0,1 aqui, eu não coloco ele repetido na linguagem resultante. Por isso que na linguagem resultante eu posso ter menos do que o produto de elementos aqui. Eu posso ter menos do que 12. No caso eu só vou ter 9. E assim como a concatenação de palavras, a concatenação de linguagens também não é comutativa, né? Porque eu tenho que levar em consideração a ordem que eu estou fazendo as concatenações. Aqui é sempre primeiro pegando de L1 e depois pegando de L2. Então, L1 concatenado com L2 vai dar diferente de L2 concatenado com L1. E eu tenho que L concatenado com epsilon é igual a epsilon concatenado com L, que é igual ao próprio L. O que eu quero dizer com isso? Esse epsilon entre chaves é o conjunto, é uma linguagem que tem uma única palavra dentro, que é a palavra vazia. Então, o que está sendo feito aqui? Eu tenho que concatenar todas as palavras de L, cada uma delas, com epsilon. Só que concatenar uma palavra com epsilon significa escrever a palavra e no final da palavra escrever todos os símbolos de epsilon. Só que epsilon não tem nenhum símbolo. Então, concatenar uma palavra qualquer com epsilon resulta na própria palavra. Então, quando eu concateno cada uma das palavras de L com epsilon, o resultado são as próprias palavras de L inalteradas no final, certo? Então, L concatenado com epsilon no final ou L concatenado com epsilon no início não altera a linguagem e o resultado é o próprio L, certo? Enquanto que se eu concatenar L com a linguagem vazia, o resultado é a linguagem vazia. Por que isso? Porque aqui eu tenho, novamente, concatenar cada uma das palavras do primeiro conjunto, que é L, com cada uma das palavras do segundo conjunto, que é o conjunto vazio. Mas eu não consigo concatenar ninguém com uma palavra do conjunto vazio, porque não tem palavra nenhuma aqui para ser concatenada. Então, o resultado dessa concatenação é palavra nenhuma novamente, conjunto vazio, certo? Eu tenho que concatenar todo mundo daqui com todo mundo daqui, mas aqui não tem ninguém para ser concatenado, tá certo? Então, por isso que o resultado é conjunto vazio. E eu posso definir também a operação de reflexo, tá? Reflexo de uma linguagem é definido a partir da operação do reflexo de palavras, certo? Essa é uma operação que a gente está definindo aqui para tentar ser o mais completo possível, mas a gente não vai usar tanto essa operação do reflexo, tá certo? Então essa operação não vai aparecer tanto. O reflexo de uma linguagem é definido a partir da operação do reflexo de palavras. Eu pego cada uma das palavras que está na minha linguagem L, reflito ela e eu coloco ela dentro do meu novo conjunto L reflexo. Então L reflexo é o resultado de eu refletir separadamente cada uma das palavras que está em L. Tá? E por último, e essa é uma operação muito importante, eu tenho a operação da estrela de Klein, tá? Denotada por L estrela, que é essa união infinita aqui de muitas coisas. Eu tenho primeiro o conjunto só do epsilon, só da palavra vazia, unido com a própria linguagem, unido com a linguagem concatenada com ela própria, unido com a linguagem concatenada com ela própria, concatenado novamente com ela própria, depois unido com uma sequência de 4 linguagens concatenadas, depois 5 linguagens concatenadas, 6, 7, e isso nunca acaba, certo? Vamos ver um exemplo. Então, peguei essa linguagem que tem duas palavras, só a palavra 0 e a palavra 1. O que vai ser a estrela de L? Primeiro, o conjunto que só tem a palavra vazia, unido com a própria linguagem L, que é 0 e 1. Agora eu vou unir com uma concatenação de 2 L's. Então eu vou concatenar L com ele próprio. Então eu vou concatenar 0 com 0, 0 com 1, 1 com 0 e 1 com 1. É esse conjunto aqui. Isso é L concatenado com ele próprio. 0 com 0, 0 com 1, 1 com 0, 1 com 1. Depois eu vou fazer a concatenação de 3 linguagens L. Então vou ter
0 com 0 com 0, 0 com 0 com 1, 0 com 1 com 0, 0 com 1 com 1 e assim por diante. Aqui está listado aqui as concatenações de 3 L's. Depois vão vir as concatenações de 4 L's, de 5 L's, de 6 L's e tudo isso unido. Tá? Então a união disso tudo é o L estrela. Qual é o sentimento, qual é a intuição dessa operação de L? É que eu posso concatenar as palavras de L entre si livremente quantas vezes eu quiser, incluindo nenhuma vez, que é justamente esse epsilon aqui no início. Eu não concatenei ninguém com ninguém nenhuma vez, tá certo? Dá o próprio epsilon. Depois eu concateno uma vez só, dá o próprio L, e aí eu vou concatenando 2 cópias de palavras de L, 3 cópias de palavras de L, 4 cópias de palavras de L, tá certo? Então eu posso concatenar palavras de L entre si quantas vezes eu quiser. E todas as possíveis concatenações e combinações entre as palavras de L. Isso é o L estrela. Tá bom? E aí só uma observação, como esse conjunto do epsilon faz parte da definição da estrela, mesmo se eu fizer estrela no conjunto vazio, eu tenho a palavra epsilon. Tá? E se eu fizer a estrela do conjunto que só tem a palavra epsilon, eu vou concatenar epsilon com epsilon quantas vezes eu quiser, mas o resultado disso, assim, dado que isso aqui não tem nenhum símbolo, é a própria palavra epsilon, que eu vou concatenar palavras sem nenhum símbolo quantas vezes eu quiser. O resultado continua sendo sempre palavras sem nenhum símbolo. Certo? Então, isso encerra o nosso primeiro capítulo, no capítulo de introdução. Certo? Então, um abraço.